existe uma fotografia que mudou a forma como eu vejo o conceito de resistência, é uma imagem simples, quase invisível no fluxo das histórias de guerra. Mas quando você a observa realmente, ela começa a fazer perguntas que ninguém queria responder. Mostraremos a você uma mulher com 106 anos, segurando um rifle diante de sua casa, em 1990. Mas a pergunta não é por que ela está armada. A pergunta real é, em quantas outras guerras ela já tinha estado, para que aos 106 anos isso parecesse normal? O que essa imagem revela não é sobre coragem. É sobre um padrão humano que conseguimos ignorar por séculos. Porque essa mulher, quando era criança, já havia visto seus vizinhos serem massacrados. Quando era mãe, viu isso acontecer novamente. E agora, como avó, estava vendo pela terceira vez. Esta é a história do invisível capturado em uma fotografia. Veja bem o que esta fotografia nos mostra e, mais importante, o que ela não mostra. Você vê os olhos dessa mulher. Você vê suas mãos no rifle. Você vê a casa. Mas a fotografia cortou algo crucial, toda uma vida de trauma acumulado. Essa mulher nasceu em 1884, se você tinha 10 anos em 1894. Você viveu através dos massacres amidianos, quando o Império Otomano sistematicamente assassinou centenas de milhares de armênios. Não foi guerra, foi caça. Imagine ser criança e assistir isso. Depois, cresça, tenha filhos, descanse. Mas em 1915, com 31 anos, o governo otomano fez novamente as deportações armênias. 1 milhão de pessoas mortas ou deslocadas. Sua geração foi dizimada, você sobreviveu novamente. E agora, em 1990, com 106 anos, quando deveria estar em paz, em qualquer paz guerra chega novamente e você pega um rifle. A fotografia não mostra seus medos. Não mostra quantas noites você perdeu esperando por disparos. Não mostra a mão tremendo quando segura a arma, menos tremendo não de fraqueza, mas de memória muscular de sobrevivência. A fotografia mostra resistência. Mas o que ela realmente documenta é o fracasso de 3 séculos de paz internacional em proteger uma população. Porque essa imagem, aparentemente sobre uma mulher com um rifle, é realmente sobre algo invisível. A transmissão transgeracional do trauma, trauma que passa de avó para mãe, de mãe para filha. Até que, aos 106 anos, você acredita que um rifle é sua única amiga confiável. Vamos usar números para revelar o padrão invisível. 1894 a 1896, massacres amidianos. Esta criança tinha entre 10 e 12 anos. 1915 a 1923, genocídio armênio. Ela tinha entre 31 e 39 anos. Sua idade de ser mãe, 1920 a 1921, invasão turca. Ela tinha 36 menos 37 anos. Quanto à resolução de independência do Nagorno-Karabakh, ela tinha 104 anos. Acreditava que finalmente veria paz em seus últimos dias. Quanto à guerra do Nagorno começa, ela tem 107 anos. Espere, essa mulher, aos 107 anos, ainda tinha energia para a guerra? Não, mas ela tinha algo mais perigoso, experiência acumulada em sobrevivência. A fotografia de 1990 captura em um momento único. Ela ainda tem esperança. Ainda acredita que pode defender algo. Ainda não sabe que terá que viver através de uma 4ª rodada de morte, mas seus olhos já sabem. Sempre souberam. Falemos sobre o rifle.
porque as armas também são documentos históricos. Ela segura um AKM, não um OC-47, não um OC-74, um AKM. O AKM foi introduzido no exército soviético em 1959. Esse rifle é a história da União Soviética em metal e madeira. É uma arma que sua geração aprendeu a usar sob domínio comunista. Desde 1920, Armina estava sob controle soviético. Durante 70 anos, esse rifle era seu companheiro invisível, não na mão, mas na consciência. Porque toda a Vila Armênia sabia, temos essa arma. O governo tem essa arma. Se alguém atacar, será com essa arma. Olhe para o Magazine Curvo. Ele aceita a munição 762x 39mm. Olhe para o Muzzle Brake. É o design clássico do AKM, não a versão mais moderna do OC-74. Essa mulher, em 1990, segura um rifle que era padrão do exército soviético. Não é um rifle de caça. Não é um rifle de defesa pessoal moderna, é uma arma de Estado. E isso levanta uma pergunta incômoda. Quem deu esse rifle para uma mulher de 106 anos? Governo armênio? Milícia local? Ela o herdou de seu marido ou de um filho? A fotografia não responde. E essa ausência de resposta é tão importante quanto o que ela mostra, porque o rifle não está ali por acaso. Ele está ali porque, em 1990, na Armênia, civilistas estavam sendo organizados para a guerra. E se você tem 106 anos e um governo te oferece um rifle, você o pega. Ou você já sabia, pela sua vida inteira, que um dia chegaria esse momento? Essa fotografia foi tirada em 1990, mas ela é seleção, recorte, exclusão. Fora da moldura, onde está sua família, ela tem filhos, netos, estão lutando na guerra. Já morreram? Fora da moldura, qual era o nome dela? Porque você percebeu, nunca soubemos seu nome. Ela é a mulher armênia de 106 anos. Ela se tornou uma metáfora. Deixou de ser uma pessoa. Fora da moldura, qual era seu maior medo naquela noite? Perder a casa? Perder um neto na guerra? Morrer? Fora da moldura, como ela dormiu depois que essa fotografia foi tirada? Você acha que dormiu? A fotografia captura resistência, mas silencia a humanidade. E essa é a escolha que todo fotógrafo faz em tempo de guerra. Você documenta o heroísmo da sobrevivência. Ou você documenta o custo psicológico de ter que sobreviver? Essa imagem escolheu o heroísmo, mas o preço real estava fora do quadro. Uma pergunta incômoda: quantas vezes essa fotografia foi repetida na história? Quantas mulheres idosas tivemos que pegar em armas para defender suas casas? Essa mulher não é exceção. Ela é exemplo de um padrão sistemático que ignoramos. Quando falham todos os sistemas de proteção, quem fica? Os fracos. Os idosos, as mulheres. Em Ruanda, 1994, mulheres idosas foram executadas porque seus vizinhos decidiram que deveriam ser. Na Bósnia, 1992, mães idosas fugiram em ônibus lotados, perdendo tudo. Na Palestina, hoje, avós trazem água para seus netos que jogam pedras contra tanques. Na Ucrânia, 2022, uma mulher de 82 anos foi filmada desafiando soldados russos armados. Sem arma em suas mãos, porque havia perdido tudo e tinha apenas sua voz. O padrão não é novo. O padrão é que estruturas de poder internacionais consistentemente falham em proteger populações civis, especialmente as mais vulneráveis. E então, quando o sistema falha, não são generais que sofrem. São mulheres com 106 anos segurando rifles.
A fotografia de 1990 não trata apenas da Armênia. Trata sobre a nossa completa falha civilizacional em resolver conflitos étnicos e territoriais e a repetição cíclica disso. Vamos desenhar o ciclo invisível dessa mulher. Infância 1894, massacre, trauma primário. Seu cérebro, aos 10 anos, aprende que o mundo é violento. Maternidade 1915, novo massacre. Agora você não é apenas vítima menos, é responsável por proteger outras vidas. O trauma se torna responsabilidade. Velhice 1990, você finalmente descansa. Aos 106 anos, você deveria estar lembrado historicamente como uma sobrevivente. Mas não, em vez disso, o ciclo retorna. E você descobre que sua vida inteira foi apenas preparação para ter que fazer isso novamente. O psicólogo Bessel van der Kolk descobriu que trauma severo literal altera a estrutura neurobiológica do cérebro. Pessoas que vivem violência extrema não conseguem relaxar, mesmo décadas depois. Então essa mulher, aos 106 anos, com estrutura cerebral moldada por 3 massacres prévios, pega um rifle não porque é corajosa. Ela pega porque é a única coisa que seu corpo e sua mente aprenderam a fazer. A fotografia a mostra como heroína. A realidade é mais triste. Ela mostra como uma máquina de sobrevivência que nunca foi permitida parar. E esse é o padrão invisível que continuamos ignorando. Gerações inteiras cujo desenvolvimento psicológico é formado não por escolha, mas por necessidade de guerra. Seus filhos aprenderam a viver com medo, seus netos aprenderam a viver com medo. E quando chega a terceira geração, o medo é tão naturalizado que pegam uma arma sem questionar. Porque o questionamento também é um luxo que quem vive em guerra não pode se permitir. Essa mulher morreu provavelmente alguns anos depois dessa fotografia. Você sabe como terminaram as histórias de guerra que ela enfrentou? De acordo com os registros históricos, em 1994, a Rússia broker Dunsir, a guerra terminou. Terminou, 130 mil pessoas morreram. Centenas de milhares foram deslocadas. Vilas foram apagadas. Mas segundo documentos políticos, terminou. E qual era a realidade na vida dessa mulher? Talvez ela voltasse para sua casa vazia. Talvez sua casa tivesse sido destruída. Talvez tivesse perdido netos. Os documentos dizem ser desde 1994. Mas traumas não param. Ódios não param, lutos não param. Agora, em 2020, 30 anos depois dessa fotografia, outra guerra no Nabak rompeu, porque o ceasefire nunca curou nada, apenas pausou. O que essa fotografia de 1990 nos ensina para o presente? Que conflitos territoriais resolvidos por ceasefire, não por verdade, não por justiça, não por cura, apenas retornam. Que quando você não resolve as raízes de um ódio, as próximas gerações herdam a arma. Que mulheres idosas em diferentes continentes, separadas por séculos, compartilham a mesma narrativa de desamparo. Porque ninguém perguntou a essa mulher: você quer ser heroína? Ou você quer apenas viver em paz? A resposta era óbvia, mas ninguém perguntou, ou temos a pergunta inicial: por que essa imagem mudou a forma como vejo o conceito de resistência? Porque resistência virou sinônimo de heroísmo. E heroísmo esconde o custo real. Essa mulher não é heroína. Ela é testemunha de um fracasso civilizacional tão profundo que se repetiu 3 vezes em sua vida. E ainda assim, ninguém fez nada diferente. A fotografia é poderosa porque é verdadeira. Mas é incompleta porque é seleção. Ela não mostra o que essa mulher realmente era.
Uma pessoa que merecia nunca ter que segurar um rifle. Merecia paz simples. Merecia ver seus netos crescerem sem medo. Merecia morrer de velhice, não de guerra. Mas a história não deu a ela essas opções. Então ela fez o que qualquer ser humano faria, encontrou a força para continuar. E criamos uma narrativa de heroísmo ao seu redor. Porque nos é mais confortável celebrar sua resistência do que questionar o porquê de ela precisar resistir. A próxima vez que você vir uma fotografia como essa, menos de uma mulher idosa em um conflito, ou de uma criança em uma zona de guerra, menos pergunta a si mesmo: estou vendo heroísmo? Ou estou vendo o fracasso de sistemas que deveriam tê-la protegido? Porque essa mulher com 106 anos, segurando um rifle em 1990, não pediu para estar nessa fotografia. Ela pediu para estar em paz, e nós continuamos ignorando isso. Porque é mais fácil celebrar heróis do que questionar por que precisamos deles.